um dos mutantes mais famosos de toda a franquia X-Men, capaz de disparar raios de seus olhos e especialista em encantar mutantes com telepatia. Estamos falando de Scott Summers, o Ciclope. Mas qual a sua história? Como ele se tornou um herói? Quer saber as respostas? Então se liga que o Grifo vai falar. Fala, meus grifos e grifas! Sejam bem-vindos ao meu canal e desde já eu já quero agradecer a todos vocês que apreciam o meu trabalho e por estar aqui sempre acompanhando os meus vídeos. Já se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos meus vídeos e também me ajudar a bater essa meta. Vamos bater essa meta, galera, de 40 mil inscritos até o final do ano. Ativa o sininho também para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou. É isso e bora pro vídeo. Scott Summers, mais conhecido por Ciclope, é um personagem americano pertencente ao universo Marvel Comics. Líder da equipe conhecida como X-Men, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Sua estreia nos quadrinhos foi em Uncanny X-Men 1963. Seu poder é emitir raios energéticos pelos olhos, que normalmente têm efeito concussivo, mas já foram escritos como cortantes como laser. A emissão intermitente dos raios força o Ciclope a barrá-los com óculos especiais com lentes de quartzo. Quando Scott era uma criança crescendo em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, ele tinha 10 anos e era o irmão mais velho e tinha seu irmão mais novo, Alexander, ou Alex Summers, futuramente conhecido como Destructor. Seu pai, o Major Christopher Summers da Força Aérea dos Estados Unidos, levou sua família em um voo com seu avião para a casa dos avós de Scott, no Alasca. O avião foi atacado por uma nave alienígena, Shear. Sua mãe, Catherine Ann Summers, sabia que só tinha 2 paraquedas, então enquanto o avião caía em chamas, os pais de Scott prenderam-no e a seu irmão mais novo, Destructor, em um paraquedas e empurraram-nos do navio, na esperança de que eles sobrevivessem. Infelizmente, o paraquedas pegou fogo e Scott bateu a cabeça na aterrissagem. No mesmo momento, o avião explode, sem deixar vestígios sobre o paradeiro dos seus pais, que na verdade foram abduzidos pela nave alienígena. Esse incidente causou danos no cérebro de Scott, responsáveis por sua inabilidade em controlar seus raios ópticos, assim como por uma prolongada amnésia sobre sua infância. Depois dos dois ficarem hospitalizados, os meninos são levados para um orfanato em Nebraska, dirigido por Michael Milbury, que na verdade era ninguém mais ninguém menos do que o vilão Senhor Sinistro disfarçado. Alex, sendo mais novo, logo é adotado por uma família inglesa. Ao que parece, Sinistro facilitou a saída de Alex, a fim de deixar Scott mais vulnerável emocionalmente. E assim o garoto permanece por mais algum tempo no lugar, onde é discretamente alvo de experiências genéticas e psicológicas de Sinistro, que também se disfarçava como um outro órfão chamado Nathan, tornando-se amigo de Scott. As constantes dores de cabeça de Scott, presentes desde o incidente, são diagnosticadas como problema de vista, e Scott passa a usar um óculos de quartzo rubi, projetado secretamente por Sinistro. Depois, seu poder despertou, e o único material que conseguia segurar seus poderosos raios ópticos eram seus próprios óculos de quartzo rubi. O trauma da queda, a solidão e o medo de perder o controle de seus poderes o fez decidir por nunca se descontrolar, tornando-se desde então uma pessoa racional e metódica. Por outro lado, Scott acaba ficando para sempre dependente do quartzo rubi para conter seu imenso poder. Uma série de acontecimentos o fez aliar-se a um criminoso chamado Jack Winters. Ele é salvo por Charles Xavier, que o leva para o seu instituto no condado de Westchester, Nova York. Charles Xavier o tornou um de seus alunos e o primeiro X-Men. Ele logo se tornou o líder de campo da equipe, posição que ele tradicionalmente ocuparia durante anos. Sua devoção e dedicação ao ideal de Xavier sempre foi inquestionável, fazendo com que ele sempre se sacrificasse em nome da equipe. Scott nutre um sentimento muito forte por Jean Grey, sua companheira de grupo, e finalmente os revela para Jean. Logo os dois começam um longo relacionamento, quando os X-Men originais, Anjo, Fera, Homem de Gelo, Garota Marvel e mais tarde Destructor, seu irmão, e Polaris, decidiram deixar a equipe devido à chegada dos novos X-Men, entre os quais estavam Tempestade, Colossus, Noturno e Wolverine. Ciclope ficou sentindo que nunca poderia levar uma vida normal, por causa da natureza incontrolável de seus poderes.
Ciclope, por muito tempo, acreditou que seus pais haviam morrido num acidente de avião. Na verdade, eles foram capturados e escravizados pelo Shi'ar. Como um membro já adulto dos X-Men, Ciclope conheceu seu pai, agora conhecido como o Corsário, líder dos Piratas Siderais, um grupo de alienígenas que se opõe ao que eles veem como a tirania do Império Shi'ar. Uma entidade cósmica conhecida como Força Fênix assumiu a identidade de Jean e tornou seu lugar no grupo, ou tomou seu lugar. Scott não percebe que a identidade não era de Jean, pois até a entidade acreditava-se sê-la, e assim seu relacionamento continuou. Quando a Força Fênix cometeu suicídio para salvar o universo de si mesma, Ciclope acreditou que seu amor tinha acabado junto com ela. Abandonou os X-Men e tentou ter uma vida normal. Envolveu-se com a marinheira Lee Forrester, mas eventualmente conheceu Madeline Pryor. Ele se impressionava com a semelhança com Jean, apesar de suspeitar de algumas estranhas coincidências, como o fato dela ter sobrevivido a um acidente de avião no mesmo dia da morte de Jean. Scott casa-se com Pryor sem saber que está com um clone de Jean, criado pelo Senhor Sinistro e designado para enganá-lo. Eles estavam em lua de mel quando Scott foi teleportado pelo Beyonder para Battleworld, no evento conhecido como as Guerras Secretas. Lá, ele se reuniu novamente com os X-Men e os principais heróis da Terra para enfrentar a terrível ameaça de Beyonder. Essas constantes ausências de Scott comprometiam seu casamento. Madeline, que não suspeitava ser um clone de Sinistro, se sentia solitária e sentia que Scott não estava junto nos momentos importantes do casal. O casamento resultou num filho, Nathan Summers, futuramente conhecido como Cable. Ciclope resolve retornar aos X-Men e Tempestade, que havia perdido seus poderes, defende que a liderança seja decidida em uma batalha entre os dois. Ciclope perde a luta, se sentindo humilhado. Diz que os X-Men não são mais o seu lugar, mas ele nem suspeitou que sua derrota foi totalmente orquestrada por sua esposa, Madeline, que inconscientemente interferiu telepaticamente para que ele fosse derrotado e que não se entregasse ou integrasse novamente a equipe. No entanto, a garota Marvel original não estava morta. A identidade de Fênix mostrou-se como uma entidade cósmica que tomou seu lugar, deixando-a escondida em um casulo no fundo da Baía Jamaica, onde foi encontrada pelos Vingadores e pelo Quarteto Fantástico. Ciclope deixou sua esposa e filho para voltar para Jean. Ela formou junto com Ciclope os X-Men originais, o grupo X-Factor. Scott se sentia muito culpado por estar se dedicando tanto à nova equipe e não dar atenção à sua esposa e seu filho, colocando novamente sua vida pessoal em segundo plano. Entretanto, a verdade é que ele estava apaixonado por Jean Grey, a mulher que sempre amou. A Força Federal captura do mutante fugitivo Hurst Collins, que era perseguido do governo e estava sob a proteção do X-Factor. Ciclope vai atrás da Força Federal a fim de respostas sobre o destino de Hurst. Consegue acuar os integrantes e aferir Blob com um raio concentrado, porém não consegue recuperar o jovem. Os demônios Sin e Nestith corromperam os sentimentos de depressão de Madeline. Madeline tentou se vingar de Ciclope por tê-la deixado, quando foi revelado que ela era um clone criado pelo Senhor Sinistro apenas para ser uma reprodutora. Madeline não pôde aguentar e se matou. Scott então voltou ao romance com Jean. Após a derrota de Madeline Pryor, os X-Men e os X-Factor partem em busca do Senhor Sinistro, responsável pela criação do clone de Jean Grey, além de ser o líder dos Carrascos, responsável pelo massacre dos Bolos. As equipes partem para a Escola Xavier, onde se encontram com seus inimigos, Senhor Sinistro, Maligna Polaris, Dente de Sabre e Arrasa Quarteirão. No confronto decisivo, é revelado todo o passado de Scott Summers, toda a sua vida manipulada pelo vilão. Jean recusa um pedido de casamento de Scott, por ainda estar em dúvida sobre qual das três ele realmente amou. Seu filho Nathan foi infectado com um vírus técnico-orgânico por Apocalipse que pretendia eliminar seu futuro rival. Este vírus é um micro-organismo cibernético que mata através da destruição física do hospedeiro, cujos órgãos e tecidos são consumidos pelo metal orgânico. No meio dessa luta, pela vida de Nathan, vítima desse vírus desconhecido e incurável, está Scott Summers, sua mãe Jean Grey e um grande dilema. Surge uma guerreira, Askani, vinda do futuro, dizendo que a única forma de curá-lo seria enviando a criança para o futuro, onde seria curado e treinado para derrotar o Apocalipse e seu império de terror. Ciclope, para salvar a vida de seu filho,
tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Entregou seu filho para uma desconhecida, correndo o risco de nunca mais vê-lo. Vários anos depois, Scott Summers e Jean Grey se casaram. Durante a lua de mel, eles foram levados ao futuro, onde criaram Cable nos primeiros 12 anos de sua vida, durante a minissérie As Aventuras de Ciclope Fênix. Após seu retorno, ela assumiu a identidade de Fênix, e os dois permaneceram como membros ativos dos X-Men. Porém, na saga Operação Tolerância Zero, Ciclope foi gravemente ferido, ficando às portas da morte. Para se recuperarem, eles passaram alguns meses no Alasca, na casa dos avós de Scott. Algum tempo depois, após retornar à equipe, Ciclope foi fundido com o vilão Apocalipse, mas Jean e Cable o prenderam e separaram-nos. Os X-Men fizeram uma cirurgia com poderes para tirar a influência de Apocalipse de Ciclope, aparentemente matando Apocalipse no processo. Como uma combinação das influências latentes da mente de Apocalipse e a emergente personalidade Fênix da Jean, ela e Scott foram ficando cada vez mais distantes. E ainda que se recuperou da fusão com Apocalipse, Scott se tornou uma pessoa mais fria e distante, o que desgastou seu relacionamento com Jean. Emma Frost, antigamente conhecida como a Rainha Branca, uma vilã que se regenerou e se juntou aos X-Men, tomou vantagem da situação para se aproximar de Scott, com o disfarce de aconselhá-lo. Ela estava livre para instigar um caso telepático. Seus motivos originais não são claros, mas ela acabou se apaixonando por ele. Quando Fênix descobriu o caso, ela atacou Emma psiquicamente, mas esta se recusou a dizer o que estava acontecendo. Scott, subsequentemente, deixou os X-Men para descobrir o que estava acontecendo em sua vida. Quando ele retornou, Xorn havia atacado todos os X-Men e revelou ser Magneto. Jean foi assassinada por ele. Devido à intervenção telepática de Jean em um futuro alternativo, em uma tentativa de que o tal futuro não venha a acontecer, Ciclope e Emma Frost estão envolvidos romanticamente, um fato com o qual vários de seus colegas de equipe não estão muito felizes. Eles atuam como co-diretores do Instituto Xavier para estudos avançados. Através das eras, o ser humano vem alcançando traços nunca vistos antes. O que deveria ser visto como um dom, por vezes é visto como algo que causa medo e assombro naqueles que não foram contemplados com essas capacidades. Podem até tentar nos barrar, mas nunca irão nos impedir de ser quem somos. Não somos comuns e nem gostaríamos de ser, pois o que nos faz especiais é justamente o fato de sermos diferentes. Somos aquilo que a natureza nos entregou. Nós somos os X-Men. Então é isso, meus grifos e grifas, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho e vai também aqui na descrição desse vídeo, onde eu deixei um link com uma playlist onde tem mais conteúdo só sobre os mutantes. Obrigado por assistir, é isso e até a próxima.